Olá, namastê! Antes de começarmos a nossa primeira aula, eu vou falar um pouquinho, me apresentar para vocês. Então, meu nome é Karime Neder, eu sou professora de Yoga, especialista em Vinyasa Flow Yoga. Hoje eu tô com 40 anos, conheci o Yoga aos 17 anos de idade. Fui buscar a prática de Yoga sem saber muito o que era. E me impressionei com tudo que eu fui encontrando ao longo dos anos e até hoje essa prática, essa filosofia, ela vem me impressionando e se apresentando de forma cada vez mais clara, né? E eu sei que é um trabalho aí, uma prática para a vida toda. O yoga ele transformou a minha vida, na verdade ele definiu a minha vida, porque eu comecei o yoga muito cedo, com 17 anos, então ele me ajudou a traçar toda a minha trajetória, né? E de alguma forma ela foi se aprofundando cada vez mais na prática. Eu fui buscar o yoga porque eu queria melhorar os meus movimentos na capoeira, né? Sou uma capoeirista desde os 12 anos de idade. E a capoeira também é algo que me encanta muito, né? Hoje tenho como um lazer, mas é uma prática que nela eu consigo acessar o yoga também. Hoje eu sei disso, né? E de alguma forma o movimento da capoeira me levou a buscar o yoga, porque eu acreditava que fazendo yoga eu ia dominar os movimentos da capoeira. E o yoga acabou tomando conta da minha vida, tomando conta da minha história, né? E hoje eu tenho o prazer de iniciar essa jornada com vocês, né? O yoga, então, ele está presente há muito tempo na minha história. Quando eu tinha 24 anos, eu abri o meu estúdio, isso foi em 2004. E o estúdio lá no bairro do Paraíso, onde nós estamos até hoje. Em 2006 nós mudamos de endereço, fomos para algumas ruas ali para cima, mas, enfim, o yoga sempre esteve presente e a parte integrante principal da minha vida, né? E hoje em dia, com toda essa pandemia, com todas essas questões que nós estamos atravessando aí, nosso estúdio ele está virtual. Então, com a chegada da pandemia, nós desenvolvemos uma plataforma onde todas as nossas aulas, os nossos professores transmitem ali o seu conhecimento, tanto de aulas regulares como cursos e formações de yoga. Então, é isso, já falei um pouquinho sobre mim, agora vamos falar sobre o yoga. Então, nessa primeira aula, nós vamos conhecer aspectos essenciais da tradição do yoga e entender como que isso foi crescendo e se direcionando para um movimento tão moderno, tão dinâmico, que hoje em dia, às vezes as pessoas olham e não associam realmente com essa parte mais essencial da prática. Mas você já deve ter ouvido falar que yoga é uma filosofia prática, né? E a filosofia, ela é o amor à sabedoria, de alguma forma. Então o yoga é uma forma prática de despertar a sabedoria em você. E os sábios antigos já sabiam disso. Então não adianta, é ilusão acharmos que lá atrás, né, em épocas milenares, o yoga era feito da forma como nós realizamos hoje, com todos os movimentos que nós realizamos hoje, né? O yoga ele surge como um conceito, uma ideia filosófica. E essa ideia é a ideia de manifestar essa sabedoria, de viver ela aqui e agora, no seu presente, na sua experiência. Então isso nasce lá nos textos védicos, né, dentro da literatura, mas provavelmente já trazendo uma essência de civilizações bem antigas, que hoje nós conhecemos como as civilizações do Vale do Rio Indo. São civilizações extremamente antigas da Índia, mas que possuem assim uma característica de uma vida muito bem organizada e também bem voltada às artes, ao bem-estar. E ali acredita-se que tenha nascido a essência do yoga.
Dentro da literatura, nós encontramos essa essência iniciando nos textos védicos, até mesmo em textos que não associam isso com yoga, mas a gente percebe ali que no próprio Gayatri Mantra, que é um mantra muito antigo na Índia, que está presente nos textos védicos, ali já se inicia uma percepção de uma necessidade do homem trazer à tona alguma natureza intrínseca, alguma sabedoria profunda existente nele e que é preciso manifestar isso para uma real conexão e harmonia com o universo, né? Que é o que se desenvolve mais à frente com a teoria do Dharma, né? Colocar essa energia em atividade, expressar o seu eu essencial aqui agora é manifestar o seu Dharma. Então, no Gayatri Mantra é um mantra que reverencia um Deus chamado Savitri. Esse Deus é um aspecto do Sol. Não o Sol Surya, como esse Sol que bate no nosso corpo e nos aquece, né, que ilumina o nosso dia, mas é o seu Sol interior, aquele Sol que tem o poder de movimentar as suas energias profundas, internas, e trazê-la, né, da escuridão para a luz. Né? Então está muito relacionado ao pôr do sol, né? O pôr do sol, quando ele se põe, aquela luminosidade ela sobe, né? E ilumina o ambiente de uma forma realmente incrível e artística, cada um sendo único. Então é muito interessante isso. Então essa é uma referência a essa energia que a gente tem, que é impulsionador. O Deus Savitri é considerado grande impulsionador. Então é um movimento, calor, o expanda que você pode criar e que traz à tona uma energia intrínseca, algo que está ali, em potencialidade pura, pronto para se manifestar, como a potencialidade que existe dentro de uma sementinha. E trazer isso na atividade, né? Então, uma tradução bem livre, assim, o Gayatri Mantra é um pedido para que o Deus Savitri, ou seja, essa energia, venha e impulsione os nossos pensamentos e eleve o nosso ser. Então isso já é algo que já vem bem presente nos textos antigos, que provavelmente já vem de uma tradição das civilizações do Vale do Indo, né? A Mohenjo-Daro, Harappa, Lothal, Dolavera, são civilizações muito antigas, né? E que acredita são justamente civilizações que viviam à beira do Vale do Rio Indo, e o hinduísmo é tudo aquilo que vem desse povo, do povo que vivia às margens do Rio Indo. E o yoga, ele é um ponto de vista do hinduísmo. O hinduísmo tem 6 darshanas, 6 pontos de vista, o yoga é um deles. Então isso já é algo bem antigo, que vem de lá de trás. E ao longo dos anos isso foi se desenvolvendo, né? A gente vê os épicos da tradição do yoga aí, tanto o Bhagavad Gita como o Ramayana, trazendo a necessidade de você expressar isso, de você realizar o seu Dharma, que aqui, agora, esse momento, essa vida é a sua oportunidade de manifestar essa energia, né? E que a felicidade ela está relacionada a essa manifestação, a essa colocação da sua energia intrínseca no universo. Viver e agir, receber e agir no mundo a partir dessa intenção, dessa força interior, né? Isso se desenrola ainda mais no Yoga Sutra de Patanjali. Yoga Sutra de Patanjali, ele já vai começar um sistema um pouquinho mais prático, no sentido de trazer essa filosofia para um movimento interno mesmo, ou seja, como então alcançar esse estado. E aí o Yoga Sutra de Patanjali ele coloca a mente como sendo o principal empecilho para a realização. A mente ela fica agitada, ou seja, ela não está assentada
como deveria para realizar então essa conexão, porque essa consciência, essa sabedoria profunda, ela tem um lugar no nosso ser, né? E a localização que a tradição hindu coloca é no centro do nosso coração. Então é como se a verdadeira consciência viesse do centro do nosso coração. A mente é um mecanismo para fazer com que essa energia possa agir no corpo, né? Porque é com o corpo que a gente consegue agir no mundo. E de alguma forma, quando a mente se encontra num estado de desarmonia, quando ela não está assentada, ela não exerce o papel correto. Então a sabedoria está aí, ela está presente, ela faz parte da sua natureza. Só que muitas vezes a mente não consegue se conectar, ouvi-la e agir de forma coerente. E então nasce, né, o yoga, né, que vem como uma atividade que vai fazer esse ajuste, vai atuar na mente e realizar os ajustes necessários para que essa mente se assente e possa então traduzir corretamente a voz do coração. Então é muito bonito a gente perceber essa essência do Yoga Sutra ali num texto tão antigo que é o Yoga Sutra de Patanjali, que muitos consideram aí sendo o Patanjali como sendo o pai do Yoga, justamente porque no Yoga Sutra de Patanjali é o primeiro texto que a gente percebe que é um texto, um tratado específico de Yoga. E a gente já vê o Yoga, o conceito que depois vai ser, né, mais trabalhado pelo yoga, começa lá nos Vedas, né? E nos finalzinhos dos Vedas existem os textos das Upanishads, que são textos que começam a tratar da natureza do eu, quem é o eu por trás de todas as coisas, ou seja, como a gente pode chegar nessa essência, nessa sabedoria interna, né? Então ali a gente considera que nasce o yoga na literatura, porque ali nas Upanishads se coloca que você se reunir a esse eu, se reunir a essa parte essencial de si mesmo, que está por trás da camada egóica, a isso se dá o nome de yoga, né? E as coisas vão se desenvolvendo nos textos épicos que vêm a seguir, trazendo então a manifestação desse eu como sendo a essência do Dharma, né? Realizar esse eu aqui agora, e Yoga Sutra de Patanjali conclui tudo isso, formando o sistema filosófico do yoga e colocando como que então realmente a gente pode chegar a esse estado. E o que ele diz pra gente não é que a gente precisa fazer asana como nós realizamos hoje, mas sim que a gente precisa assentar a mente. A mente é o principal fator. Tanto que na mesma época do Yoga Sutra de Patanjali nasce na Índia a tradição budista, que nasce também como um aspecto muito filosófico, cujo centro da sua prática é uma meditação chamada Satipatthana. Satipatthana é uma meditação justamente para assentar a mente e conquistar essa mesma realização, muitas vezes com outros termos, mas a busca é a mesma, é a realização do seu eu essencial, do seu eu divino. E isso vai se desenrolando, né? Na tradição do yoga existem muitas coisas que acontecem depois. O movimento do Tantra traz de volta toda uma essência daquela civilização antiga da Índia, né? E começa a trazer ali símbolos e colocar esses símbolos no nosso corpo, né? Começa a trazer a ideia dos movimentos energéticos, e tudo isso associado ao assentamento da mente colocado por Patanjali vai transformando o yoga num movimento mais prático, já que existe uma simbologia, já que existe uma energia a ser movimentada no corpo também, que é o que o Tantra traz pra gente com bastante clareza, né? Então, além do assentamento da mente, há uma necessidade de uma movimentação corpórea, né? E isso se desenrola no que a gente chama de Hatha Yoga. Hatha Yoga é o yoga que traz pra gente todas as técnicas. Então tudo que você sabe de técnica hoje de yoga surge no Hatha Yoga dentro de uma tradição tântrica, ali a seita dos natas, que desenvolvem pra gente essa base prática e que pouco a pouco, ao desenrolar dos anos, se torna
então o yoga que a gente conhece hoje, né? E uma das técnicas que nós vamos estudar nessa prática é o Surya Namaskara. O Surya Namaskara é uma prática muito comum da tradição do yoga, que muitos às vezes pensam que surgiu lá atrás, né? Que na época da era védica, né? Se praticava Surya Namaskara à beira do rio, mas não. A saudação ao sol, sim, porque a gente percebe que desde o Gayatri Mantra é algo que é central dentro dessa tradição, né? Mas esse conceito de tradição de saudação ao sol, ele é inserido dentro de uma prática moderna. O Surya Namaskara, na forma como nós praticamos hoje, já é uma prática bem moderna. Uma prática que foi iniciada por uma pessoa chamada Pratinidhi. Pratinidhi não era um praticante de yoga, e sim um raja, um rei, e que ele fazia um movimento grande e intenso em prol da liberdade, né, dos indianos, em prol da independência da Índia. Nós sabemos que a independência foi conquistada muito pelo movimento da não violência de Gandhi, né? Porém, existiram grupos, né, que realmente queriam e se preparavam para um embate maior, para, né, um movimento diferente, e dentro desses grupos existia uma movimentação em prol do fisiculturismo, em prol de fortalecer os indianos. O yoga, ele teve um papel muito importante na independência da Índia, né? E então foi justamente numa época em que no mundo todo houve um boom pelo fisiculturismo, né? E isso estava muito em alta, e a Índia, ela não deixou esse movimento de lado. Isso também influenciou bastante os indianos. E houve um censo em um determinado momento dizendo que um censo realizado pelos ingleses, e nesse censo colocava que os indianos eram um povo fraco. E isso mexeu de alguma forma com os indianos e começou um movimento muito forte no sentido de fazer com que a Índia se fortalecesse, com que o homem indiano, né, se tornasse uma imagem de um homem forte, né, um corpo perfeito, não só uma mente perfeita e um coração perfeito, mas o corpo perfeito. Ele começou a ter uma importância maior dentro desse povo, né, dentro da tradição da Índia. Então, Pratinidhi, um rei, ele inventou uma série de movimentos, e esse movimento ele passava para os guerreiros ali, para os grupos que eles treinavam. Existiam ainda diversos acharas. Acharas eram locais, né, para se treinar o fisiculturismo, enquanto uma shala, um yoga shala, é um lugar para praticar yoga, né? E com isso o movimento de Pratinidhi foi ganhando corpo, foi ficando mais conhecido. Mas teve um discípulo em especial, esse discípulo chamado Iyer. Iyer, um fisiculturista, mas um praticante de yoga também. E tinha um amigo chamado Sundaram. E ele e Sundaram viajaram à Índia com a intenção de justamente levar todo esse movimento e fazer um fortalecimento do povo indiano, né? E eles levavam tanto o yoga como o fisiculturismo. Sundaram, ele acreditava que os indianos, eles teriam que se unir
o yoga e o fisiculturismo para fortalecer a Índia e com isso conquistar a sua independência. Então essa questão de tornar o povo indiano com uma característica mais forte, né? E explorar um pouco essa característica mais física, de alguma forma isso fez parte do plano, ou seja, do movimento, né, para tornar a Índia independente. Primeiro, precisaria então fortalecer o seu povo. E o yoga não é algo que fortalece só o físico, né? É muito interessante que tudo isso foi acontecendo de uma forma que tudo foi integrado e os conceitos foram se juntando, né? Porque para você criar a sua liberdade, a sua independência, você precisa fortalecer o seu ser, não só fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente também, né? Espiritualmente, inclusive. Então, o Iyer foi um discípulo de Pratinidhi e amigo de Sundara, viajou a Índia inteira e Iyer levou aquele movimento que ele conheceu com Pratinidhi para essa viagem pela Índia e por todos os lugares que eles passaram. E naturalmente as coisas começaram a se fundir. Até que existiu um momento que Iyer se estabeleceu em Mysore e ele começou a trabalhar dentro do palácio de Mysore. E dentro desse palácio ele cuidava ali dos integrantes da família, do Raja, e ele passava muito esse movimento do Surya Namaskar. E o mais interessante é que na mesma época, numa sala ao lado da Acharya, que era a sala de fisiculturismo, tinha um Yoga Shala. E quem trabalhava ali naquele Yoga Shala era justamente Krishnamacharya. Krishnamacharya, um grande yogi que formou aí pessoas ilustres e que trouxeram o yoga para o Ocidente, né? Que são os estilos de yoga que a gente mais conhece hoje, não só no Brasil, como em diversos lugares do mundo, como a Iyengar Yoga, o Ashtanga Yoga e o Vinyasa Flow Yoga, né? Então, Krishnamacharya se tornou amigo de Iyer e com certeza houve muita troca entre os dois, né? E foi justamente no momento que Krishnamacharya começou a trazer a sua prática mais à tona, né? E a partir dali, através dos seus discípulos, o Iyengar, que desenvolveu, né, o estilo conhecido como Iyengar Yoga, né? Patabi Jois, que desenvolveu o estilo conhecido como Ashtanga Yoga, né? O seu discípulo e filho, Desikachar, que simplesmente continuou seguindo os ensinamentos do pai, e hoje em dia a gente percebe que o Vinyasa Flow Yoga ele é algo que vem assim meio que do estilo de Desikachar, mas une muita coisa também do Ashtanga e do Iyengar, né? Uma fusão de tudo isso, trazendo um aspecto bem criativo e o aspecto do flow, que nós vamos falar amanhã, né? E ele teve uma discípula muito importante, que foi a primeira mulher estrangeira que foi aceita dentro de uma escola de yoga na Índia, que foi Indra Devi. E Indra Devi, ela era uma pessoa muito influente com os artistas de Hollywood e tudo mais, então ela teve também um papel muito importante de levar o yoga para esse pessoal que de alguma forma influenciou todo um movimento do yoga no Ocidente, tá bom? Então, no nosso curso de formação em Vinyasa Flow Yoga, na primeira aula, no primeiro módulo do curso, a gente fala sobre todo esse movimento do Surya Namaskara com um pouco mais de detalhes, mas uma aula bem mais extensa. Mas espero que já tenha esclarecido um pouquinho aí para vocês. Se vocês procurarem também um pouquinho esses nomes, vocês vão encontrar aí bastante informação na internet para a gente entender o real movimento do yoga moderno, né? Que muitas vezes a gente acredita que nós, ocidentais, que fomos lá e pegamos uma tradição super antiga e começamos a modernizá-la.
a gente moderniza também, né? Com certeza, amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre flow, uma palavra que o próprio nome já diz, é uma palavra em inglês, né? Que é inserida dentro de uma tradição hindu, como que isso se encaixa, tá bom? E eu acredito que essa modernização que vai acontecendo é algo que é essencial, né? As coisas precisam se adaptar e crescer junto com o movimento do universo, que nós não podemos é perder a essência, né? Então acho que é bem importante a gente entender essa linha de movimento aí do yoga e perceber que o que nós realizamos agora é algo que nasceu muito lá atrás, que tem uma história, tem uma tradição, e dentro do seu movimento essa tradição não pode ser perdida, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora nós vamos fazer um pouquinho de Surya Namaskara. Vamos entender no corpo esse movimento, desde o Surya Namaskara que Pratinidhi desenvolveu até o Surya Namaskara mais moderno, que vem aí da linha de Krishnamacharya. Olá, pessoal! Então agora eu vou te ensinar 3 movimentos de Surya Namaskara. O primeiro movimento é o Surya Namaskara mais tradicional, aquele que foi desenvolvido por Pratinidhi lá atrás e que foi de alguma forma absorvido pelo yoga, carregado de todos os conceitos essenciais da prática. Então vamos realizar ele e depois nós vamos fazer o que nós chamamos de Surya Namaskara A e Surya Namaskara B. Esses já são estilos bem modernos da prática, bem comuns a diversos estilos, né? Com a característica que foi desenvolvida ali bem na escola de Krishnamacharya. Então a gente percebe um movimento comum dentro dos estilos que surgiram dessa linhagem, assim como no Ashtanga Yoga, o Iyengar Yoga e o Vinyasa Flow Yoga, ok? Então vamos lá. Vamos chegar aqui com os pés unidos na frente do tapete e vamos fazer a princípio o Surya Namaskara de Pratinidhi, que é o Surya Namaskara mais tradicional, que é muito comum também em linhas de Hatha Yoga, na linhagem do Shivananda Yoga e em diversos outros estilos. Então, com as pernas unidas, o corpo bem elevado, ombros baixos, faça uma respiração bem longa, profunda. Exale seu ar devagar. E na próxima vez que inspirar, eleve os braços e tracione, abrindo o peito, crescendo, expandindo a coluna, o corpo, e exale seu ar, flexionando o corpo à frente. Alongue na direção das pernas, e agora nós vamos levar a perna direita para trás, ao mesmo tempo que você abre o peito, leva a sua perna direita para trás e coloca o joelho no chão. Pode ficar na pontinha do pé lá atrás, desce bem o quadril, estenda a coluna. Faça isso inspirando e quando exalar vamos levar o pé da frente para trás, joelhos no solo, mãos também, leve o peito e o queixo. Postura de 8 apoios, olha lá, os 2 pés, as mãos, os joelhos, a região torácica e o queixo no solo. Daqui vamos para Bhujangasana, projete a pelvis para o chão, peito para frente e para cima, ombros para trás e para baixo, grude os cotovelos aqui nas suas costelas e não esqueça de deixar as mãos bem abertas. Abre o quanto for possível a extensão da coluna e para exalar volte lá no Adho Mukha Svanasana. Eleve o quadril. Estenda bem a coluna, tracione, tracione. E agora a mesma perna que foi lá atrás, retorna. Então venha com o pé direito para frente, coloque o joelho esquerdo que ficou lá atrás no chão e abra novamente o peito aqui, inspirando. Quando exalar, una os pés aqui na frente, ó, traga o pé de trás. Vem aqui e alongue, alongue sobre as suas pernas.
E na próxima vez que inspirar, eleve o tronco, eleve os braços, abra bem o tórax, cresça a sua coluna. E exale o ar com as mãos unidas e diante do peito. Muito bem, relaxa seus braços e nós vamos fazer mais uma vez. Agora com a perna esquerda se mobilizando. Então nós levamos a perna direita para trás e retornamos com ela. Agora nós vamos com a esquerda e retornaremos com ela também. Então, inspire e tente agora colocar uma extensão maior da coluna. Uma das características desse movimento é essa tração bem ampla. Vai até onde dá, sempre projetando o peito para cima. Tá? Então, inala, cresceu, bem amplo. E exale, flexione o corpo nas pernas. E agora a esquerda, inspire, leve o pé lá atrás. O joelho já chega no chão e o peito chega aberto. E exale, leve o pé da frente e desça em 8 apoios. Os 2 pés, os 2 joelhos, as 2 mãos, o tórax e o queixo no solo. Exalou, Bhujangasana, pelvis para o chão, peito para cima, ombros baixos. Grude os cotovelos nas costelas e cresça. E exale em Adho Mukha Svanasana, alongue. E agora a mesma perna que foi, retorna. Então voltaremos com a perna esquerda. Vem aqui e coloca o joelho direito lá atrás no chão, abrindo o peito e inspirando. E ao exalar, traga o pé de trás à frente. E alongue, alongue sobre suas pernas, exale bem o ar. E na inspiração eleve o tronco, os braços, cresça amplamente. E exale o ar, trazendo as mãos unidas e diante do coração. Muito bem. Relaxe seus braços, se observe. E agora nós vamos colocar um pouco mais de intensidade no nosso movimento. Então, uma das características desse ciclo de Surya Namaskara, que era realizada por aqueles grupos ali na Índia, no momento de surgimento do movimento, era realizar ele muito rápido. Né? Então a gente, geralmente na Índia, quando você vê esse tipo de movimento sendo feito, você percebe que você tem que ir lá correr atrás e realizar ele bem rápido. Nós não vamos fazer tão rápido aqui, porque estamos pegando o movimento, mas vamos colocar um pouquinho mais de dinamismo na prática, tá bom? Então vamos fazer mais uma vez para cada lado, com um pouco mais de fluxo, um pouco mais de ritmo. Mas realmente busque fazer algo que esteja confortando e em alinhamento com a sua energia. Se você precisar de um ritmo mais lento, faça. Se você tiver um flow um pouco mais intenso, tenta alinhar o movimento com a energia pulsante e reorganizar isso no seu ser. Vamos lá, vamos unir os pés e vamos inspirar, elevar os braços, abrir o peito, estenda bem a coluna. Exale, flexione o corpo à frente, alongue sobre suas pernas. Inspire, levando o pé direito para trás, crescendo, e Anjaneyasana abaixo. Exala no Ashtangasana, descendo. Inspire, eleve o peito, desce o quadril, cresça o espaço axial da coluna. Exale, quadril lá em cima em Adho Mukha. Pé direito retorna, inspirando, leve. Chegou com o joelho de trás, peito aberto. E exale, unindo seus pés e alongue. Inspire, subiu. E cresça e estenda a sua coluna amplamente. E exale com as mãos diante do coração, em gratidão. Perna esquerda agora, inalou.
Solta o ar, desceu, alonguem o Uttanasana. Enquanto você abre o Ardha Uttanasana, a perna esquerda já foi lá atrás, chegou em Anjanyasana. Exale, Ashtangasana, 8 apoios do corpo no chão. Inspire, Bhujangasana, postura da cobra. Exale, Adho Mukha Svanasana, cachorro olhando para baixo. E puxe a perna esquerda, chegando no Anjanyasana, inspirando. Exale, una os seus pés aqui na frente. Inspire, eleve o tronco e os braços. Abre bem o corpo e o coração, cresça e cresça. E exale com as mãos unidas e diante do coração. Muito bem, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui. Então, se você já sabe que tem toda essa essência vindo lá atrás dos textos védicos, né? Que de alguma forma ou de outra a gente tenta aplicar em um movimento aqui no yoga moderno, busque trazer isso no seu sentir. Busque realizar o movimento de uma forma que você realmente esteja ali extraindo energias profundas, que você ative um sol, que não só o sol externo, né? É o nosso sol interno que vai fazer vibrar essa energia e fazê-la vir à tona, se manifestar em pensamentos criativos, em estados de felicidade, estados mais tranquilos da mente, e só assim a gente pode expressar a nossa verdadeira natureza. Então tente de alguma forma trazer esse conceito tão essencial do yoga, né, que surge num mantra, e trazer isso agora, para esse mantra, essa arte realizada com o corpo. Vamos fazer agora mais 2 ciclos, um do Surya Namaskara A e o outro do Surya Namaskara B, já dentro dos padrões ali que a gente reconhece, bem conduzido pela escola de Krishnamacharya, ok? Então vamos lá, nós vamos iniciar com os pés unidos, coluna bem alongada, ativar o centro do seu corpo. Então, a princípio, para realizar essa ativação, você pode se concentrar aqui na região do diafragma respiratório, onde você vai realizar uma ação que recolhe o abdômen para dentro e para cima, ativando aqui o diafragma e deixando a sua respiração mais ampla na caixa torácica. Tá? A coluna também se favorece, ficando um pouco mais alongada. Então cresça axialmente, reconheça todo o seu corpo, enraize os pés lá no chão. E numa próxima vez que inspirar, eleve seus braços acima da cabeça e tracione axialmente seu corpo, alongue. Exale, flexione o corpo à frente, alongue em Uttanasana, vai até onde dá, se precisar solta um pouquinho os joelhos, mas gire bem os isquios para cima e alongue. E na inspiração, abra o tórax, estenda a sua coluna. Então, se as mãos não chegam no solo, se você sente que precisa mobilizar um pouquinho os joelhos para ter uma mobilidade maior na coluna, faça isso, tá? Cresça bem e exale levando os seus pés para trás. Pode ser com um salto, mas se você é iniciante, é melhor caminhar, levar um pé e depois o outro lá atrás. E aqui você tem 2 opções, ou você faz daquele jeitinho com o joelho no chão, como se fosse o Ashtangasana do Surya Namaskara anterior, tá?
ou você faz o tradicional, que é uma flexão de braços, mas tente com isso manter a coluna bem alinhada, tá? Então vai exalar, ó, cotovelos vêm na direção do corpo é flexionado à frente e para baixo. Exala, desce, inspira, sobe, empurra o peito para cima, quadril para baixo, abre bem, cresça. E exale, eleve o quadril, empurre o solo, subiu. Vamos ficar um pouquinho aqui no Adho Mukha Svanasana, buscando estender bem a coluna, tracioná-la. Se for necessário, você dobra um pouquinho os joelhos, mas se não, alongue as pernas, gire os isquios para cima, abra bem os dedos das suas mãos para criar um apoio consciente das mãos no chão. Respire e vá até o máximo. E aí, vamos saltar ou caminhar. Se você já sabe saltar, salta. Se não, você caminha. Vem um pé e vem o outro. E abra o tórax, estenda as costas e cresça bem a sua coluna. Inala bem longo. Ao expirar, flexione o corpo sobre as pernas. Alongue, vai até onde dá. Exale todo o ar dos pulmões. E vamos inspirar e subir, abrindo o tórax, crescendo a coluna, florescendo a sua energia interior. Cresça, respire e sinta a si mesmo. E exale o ar com as mãos diante do coração em gratidão. Muito bem, vamos fazer agora o Surya Namaskara B, que leva o mesmo movimento do Surya Namaskara A, que você já percebe que é bem inspirado no Surya Namaskara de Pratinidhi, mas agora a gente inclui alguns asanas, tá bom? Então vamos lá, vamos deixar os pés unidos e agora vamos começar exalando e flexionando os dois joelhos, como se tivesse uma cadeirinha aqui atrás e chegando com a ponta dos dedos bem próximos ao solo. E daqui mantém o aspecto da perna e vamos tracionar a coluna lá em cima, inspirando. Cresça aqui nessa postura chamada Utkatasana. Tracione e ao exalar, alongue as suas pernas. Solta o corpo na frente, desça a coluna, pescoço e cabeça, exala bem. E na inspiração, estenda as costas em Ardha Uttanasana. Cresça a coluna e agora leve os seus pés lá atrás. Você pode caminhar como fizemos na primeira variação. E quem já sabe, salta, projetando todo o peso nas mãos, usando a atividade do core e já descendo numa flexão de braços. E daqui inspire, abra o peito, cresça bem a sua coluna, ganhe espaço descendo os ombros e abrindo o tórax. Exale, eleve seu quadril. Isso, e daqui nós vamos fazer um passo grande com o pé direito entre as mãos. E agora colocar o calcanhar de trás no solo, deixando o pé assim 45 graus. Como se quisesse apontar para aqui, para a pontinha do tapete na lateral. Tá? E eleve o tronco, eleve os braços, mantendo a perna da frente flexionada e a de trás bem estendida. Desce seu quadril, cresça o eixo da coluna e abre o peito lá em cima. Essa é a postura do guerreiro, Virabhadrasana 1. E daqui nós vamos descer, levando as mãos no solo,
O pé vai para trás e descemos na flexão de novo, ó. Grude os cotovelos nas costelas, controle o seu movimento, vai freando ele. Exale o ar e inala, sobe, ou fica lá na cobra, ou cresce um pouquinho mais para Urdhva Mukha Svanasana, deixando o quadril fora do chão. Crescendo a coluna. E exale o ar e alongue, levanta o quadril, abra bem o peito. E daqui nós vamos levar a perna esquerda lá na frente. Então apoie o pé entre as mãos, apoie o pé direito no solo em 45 graus, voltado aqui para frente assim. E vamos subir no Guerreiro 1. Inspire e eleve, tracione, cresça amplamente seu corpo e exale, flexione, desça os braços, o corpo adiante, mãos no solo, pé da frente vai lá atrás, flexão de novo, ó, dobra os cotovelos, desceu. Daqui inspire, abra bem o peito, cresça. Exale, eleve o quadril e alongue. Gire bem os glúteos para cima. Abra o espaço do seu corpo. Solte bem o ar. Aqui vamos permanecer algumas respirações. E então salte ou caminhe e leve os seus pés de volta lá entre as mãos. Abra o tórax, inala bem profundo. Expire, alongue sobre as pernas, solte em Uttanasana. E daqui vai lá para a Utkatasana, dobra os joelhos, recolha o abdômen e cresça axialmente a coluna, eleve bem o tórax, vai lá no máximo, e daqui empurra o chão na próxima inspiração, cresça axialmente e exale o seu ar, trazendo as mãos unidas diante do coração. Muito bem, essas foram as sequências de Surya Namaskara, sequências que estão bem presentes no yoga moderno e que na prática do Vinyasa Flow Yoga possibilita diversas transições entre as posturas e traz todo o fluxo para o movimento. Namastê! Bom, pessoal, muito obrigada por praticarmos juntos. Estou muito feliz pelo seu interesse nessa prática milenar, uma prática que realmente transformou a minha vida, transformou a vida de muitas pessoas, de muitos alunos que travaram contato comigo, e eu tenho certeza que pode transformar a sua também, tá? Então agora fica com os nossos depoimentos, veja como que isso já mexeu e transformou com a vida de muitos dos nossos alunos. E eu te espero você na próxima aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o flow, entender o que é o flow, como isso pode ser vivenciado na prática e nos prepararmos aí para a nossa vivência, nossa experiência de sentir e manifestar o flow na nossa terceira aula. Então espero você, até amanhã. Olá, namastê. Eu sou a Maíra Barreira
E falar do curso da Karime, do Nataraja Flow, para mim é uma alegria, uma facilidade, porque é realmente um marco na minha vida. Eu participei logo da primeira turma de formação, na época ajudei a Ká a montar o curso, e foi muito especial. O yoga transformou a minha vida e a paixão aconteceu muito pela prática que a Karime proporciona, dinâmica, amorosa, independente de se você quer se transformar em professor ou não, mas para sua vida. A prática do Nataraja Flow é sensacional, ela expande nossos horizontes, abre o nosso coração, nos traz harmonia, alegria, paz. Então eu recomendo de olhos fechados. Cá, gratidão, sem palavras, para agradecer todo esse carinho, esse trabalho, essa dedicação que você tem. Muito obrigada, pratiquem, experimentem.